Bom, pessoal, começar mais um vídeo aqui pro canal. Hoje nós vamos fazer um vídeo daqueles que alguns de vocês gostam de chamar de vídeo raiz do canal, né? Um vídeo que lembra os primórdios do canal, quando ficava eu sozinho mostrando o carro. Normalmente eu nem aparecia, só ia mostrando os detalhes e falando sobre o carro em questão. E o carro que nós vamos mostrar hoje é o nosso Dodge Magnum 1979 marrom Sumatra, um carro que conta com um opcional muito legal, muito interessante e que foi um precursor na indústria brasileira. Vou mostrar esse carro já em detalhes, mas antes de eu começar, eu vou dar 15 segundos para os senhores votarem na gente na categoria Influenciador Automotivo e Transportes do Prêmio IBEST 2025. O link está na descrição do vídeo. Descrição do vídeo você entra, tem o nome, aparece mais, aí vai abrir tudo, aí vai estar lá para votar o link, você clica lá e vota, né? Para dar essa moral pra gente, né? A gente, esse vídeo aqui eu vou soltar na quinta-feira, não sei como é que tá na quinta, mas até terça-feira a gente vinha liderando, né? E se a gente continuar na frente até o final da semana que vem, a gente passa direto para a final. Então aproveita para ajudar a gente, né? Vota todo dia, hein? Bom, vamos voltar aqui para o Dodge Magnum 1979. O que eu vou falar aqui? Eu vou contar a história do Dodge Magnum, vou contar a história desta unidade e vou fazer um apanhado de todos os Magnum 79 que a gente tem na coleção, beleza? Bom, 1978, né, vem a notícia de um grande facelift na linha Dodge nacional. Os Dodgeões já estavam com uma aparência meio cansada, porque apesar do esforço hercúleo do senhor Celso Lamas, que era o responsável pelo departamento de estilo da Chrysler, que fazia questão de fazer alterações todos os anos nos carros, por menores que sejam, sempre havia uma alteração. Os Chargers sempre mudava faixa, sempre mudava mais alguma coisa, algum tipo de acabamento, né? E aí, setembro de 78, a Chrysler lança a linha 79 com essa traseira nova, que de nova não tinha nada, de nova tinha tudo para o Brasil, né? Mas foi uma traseira que saiu nos Estados Unidos, né? Nos modelos 74, 75, 76. A gente tem um Swinger 74 que tem exatamente essa traseira, né? Inclusive a tampa, né? Esse acabamento aqui da traseira, os para-choques, esse arremate aqui de borracha, essa chapa traseira, isso vinha tudo dos Estados Unidos, né? Então essa traseira igual a dos darts americanos da última fornada. Eu não sei quanto tem de gasolina aqui. Eu vou dar uma desligada nele. Eu deixei ligado só para vocês pegarem o gló. Bom, então se a traseira ela não tinha nada de inédito mundialmente, né? A dianteira, a frente do carro, era totalmente nova, desenhada aqui em São Bernardo do Campo, né? Com esses 4 faróis, esses faróis duplos, que eram muito tendência na segunda metade dos anos 70 nos carros americanos, né? Para dar um ar fresco para o carro, a Chrysler do Brasil lançou mão de uma estratégia interessante, que foi de fazer um front clip, né? Esse pedaço a mais aqui em fibra de vidro, né? Então até aqui, ó, é o mesmo carro dos Dodges antigos, dos Dodges quadrados, né? Mas aí ele recebe este aplique em fibra, essa frente nova de fibra, onde vão os 2 faróis e as entradas de ar para arrefecimento, né? Hoje em dia, 2025, e sei lá, uns 15 anos para cá, as pessoas têm uma preferência muito grande
pelos Dodges quadrados, seja pelo estilo, seja pela nostalgia de uma época que marcou mais do que o final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Então tem muita gente que prefere, a grande maioria das pessoas preferem os Dodges até 78 em relação aos 79, 80, 81. Mas nem sempre foi assim, na verdade era o contrário, né? Quando eu comprei o meu primeiro Dodge em janeiro de 1990, um LeBaron 81, os Dodges bicudos valiam muito mais do que os Dodges quadrados, né? Então eu lembro que eu paguei o meu LeBaron 1.500.000 ou 1.500, alguma coisa assim, portanto são as proporções, eu não lembro exatamente o que era. E eu e meu amigo Júlio Berardinelli, que comprou um RT78 muito bom, por 750 mil, ou seja, por metade do preço de um LeBaron. A gente foi ver um Charger RT72 branco, né? Um carro meio caído, mas para os dias de hoje seria um achado, né? Por 300 mil alguma coisa. Então a proporção era 300 para o 72, 750 para um Charger 78 e 1.500 para um LeBaron. Então esses carros, eles demoraram muito, eles nunca perderam tanto valor quanto os mais antigos, né? E depois, quando não foi eles que foram perdendo preço, foram os antigos que foram ganhando preço e ficaram mais valiosos do que eles. Eu lembro de uma história de um cara no Dodges Club que a gente frequentou no comecinho dos anos 90, que era o Renato Leone, da Brax Trading, que traz os nossos carros quando a gente importa alguma coisa dos Estados Unidos. Ele e os irmãos dele, né? O Renato, o Reinaldo e o Roberto. Frequentava, a gente fazia um encontrinho de sábado à tarde. O pessoal levava lá uma Fanta genérica, um saco daqueles isopor, salgadinho de isopor. A gente era tudo moleque, né? O estômago era uma máquina de triturar lixo. E tinha um cara que ia com um Magnum azul, mas era um Magnum azul meio estranho, né? E aí a gente foi entender, não era um Magnum azul, era um Charger RT78 azul Capri que ele comprou e que ele foi transformando em Magnum aos poucos, porque o Magnum era muito mais caro. Então ele comprou as laterais, trocou as laterais traseiras do Charger 78 pelas laterais do Magnum, depois trocou os paralamas dianteiros, foi fazendo em fases, né? Tirou as rabetas, colocou o vinil do Magnum. Então isso ilustra, né, que o Magnum era muito mais caro, muito mais valioso do que um Charger RT até 1978. Tanto que ele, em vez de vender e comprar um outro, não, ele transformou o carro, porque mesmo comprando as peças novas de estoque antigo que tinha de monte na época ainda, e pagando toda a mão de obra, de funilaria, de pintura, era ainda mais vantajoso do que vender o RT78 dele e comprar um Magnum. Isso eu estou falando 1990, 1991. Depois as coisas foram se invertendo e a gente viu muito, mas muito Magnum e LeBaron sendo desmanchado para doar peças para carros até 78 que vinham sendo restaurados, né? Então esse é a curva de interesse pelo carro, né? Então, setembro de 1978, sai os Magnum, sai a linha Dodge 1979, que era composta de 5 veículos, né? Estou falando dos Dodgeões, não estou falando dos Dodinhos. O Magnum, que era o topo de linha, depois você tinha o Charger RT, né? Que até então, até 78 era o topo de linha, mas foi substituído pelo Magnum. Existiu dentro da Chrysler uma dúvida se lançaria esse carro como novo Charger e aquela configuração de 1/3 de pintura, 2/3 com as Opera Windows como Magnum, né? E eu explico isso muito bem num capítulo do meu segundo livro, Dodges Mais Histórias de uma Coleção. Esse livro está quase esgotado, o primeiro está totalmente esgotado, esse até esgotou, mas graças ao nosso amigo Atos da Classic Show, que tinha uma quantidade de exemplares que a gente tinha mandado para eles há muitos anos atrás, o Atos mandou esses livros de volta, então a gente ainda tem alguns que você consegue comprar na agbadolatoloja.com.br, tá? Então, você tinha o Magnum como mais caro, o Charger RT como um coupé um pouco mais barato, o LeBaron como o sedã topo de linha, e depois você tinha o Dart Coupé e o Dart Sedã, com uma frente diferente, com a frente de bico, com bico de lata, como a americana, né? Uma coisa curiosa que
que aconteceu na época foi que, e a gente tem os relatos aí do pessoal que trabalhou lá, foi que as primeiríssimas unidades, né, dentro delas certamente aquele preto que está lá na oficina do Chicão, que a gente mostrou no último vídeo de atualização do protótipo, aquele carro é um dos primeiros Magnos produzidos. Esses carros foram pintados, foram levados para o pátio, e alguns dias depois começaram a aparecer bolhas na tinta aqui na fibra, né? A fibra requeriria um tratamento diferente da lata, e a Chrysler não tinha essa experiência, não tinha passado por essa experiência de fazer a pintura na fibra. Então o pessoal lá que frequenta, pelo menos que frequentava o almoço dos veteranos da Chrysler, contou, alguns nos contaram que vários carros tiveram que ser repintados, né? E a gente também tem relatos de época que saiu a linha 79 nova, o pessoal ia nas concessionárias e não achava Magnum LeBaron, só achava Dart, porque os Magnum LeBaron e Charger RT também estavam tendo as suas frentes repintadas. Isso nas primeiras semanas de lançamento. Depois resolveu-se. Até hoje é comum a gente pegar algum Magnum que está com a frente, se tiver pintura de fábrica, ainda que está com a frente meio craquelada, meio pipocada, né? Mas é por conta dessa diferença aí de material, né? Eu falei do Charger RT. O Charger RT 1979 foi o primeiro carro nacional de série, né, a vir com rodas de liga de fábrica. Ah, mas o Puma vinha... Não, mas eram carros fora de série, né? Carros de produção normal, carros considerados carros de série. O primeiro carro nacional a vir com essas rodas de liga foi o Dodge Charger RT 1979, rodas que, diga-se de passagem, são lindíssimas e eu as adoro. Essas rodas, a partir de 1980, elas poderiam vir como opcional no Magnum, e aí tem um capítulo para a gente falar dessas calotas do Magnum, mas quando vinha como opcional no Magnum, vinham apenas 4 rodas. O step era a roda rally de ferro normal. No Charger RT vinham as 5 rodas mesmo. Mesmo assim, o Magnum custava mais que o Charger RT, né? Então, se o Charger RT teve essa inovação de ser o primeiro carro nacional com rodas de liga a sair de fábrica, o Magnum não ficou atrás, e não no lançamento, mas a partir de março de 79, aquilo que os americanos chamam de Mid-Year Introduction, o Dodge Magnum foi o primeiro carro nacional a ter como opcional um teto solar com acionamento elétrico. Badola, mas a Volkswagen fazia o Fusca, que o brasileiro tonto apelidou de Cornovagen. Sim, mas não era de acionamento elétrico, né? Acionamento elétrico foi o Dodge Magnum. E na época era uma coisa tão de outro planeta ver um Magnum com teto solar, né? Era uma coisa muito rara. A gente não sabe quantos foram produzidos, né? Não tem esse número, mas eu estimo que foram mais de 40 e menos de 70. Eu acho que está nesse intervalo entre 40 e 70, pela observação, pelos dados aí que a gente anotou ao longo dos anos. Eu imagino que seja alguma coisa desta ordem de grandeza, tá? Ele saiu então a partir de março de 79. Normalmente os carros são a partir da milhar 90 mil. Eu falei no vídeo do Magnum preto, né, que eram 4 milhares, 88, 89, 90, 91. Então o teto solar vem nas milhares 90 e 91. A gente sabe de pelo menos um pré-série, que provavelmente era o carro que foi fotografado para as fotos de divulgação, um branco ártico, que tinha chassi abaixo disso, né? Acho que milhar 88 mil média, alguma coisa assim. Mas normalmente era sempre acima dos 90 mil. Depois você tem na linha 80, na linha 80 saiu até proporcionalmente com um número razoável, e 81 a gente conheceu pouquíssimos, né? Provavelmente uns 4 carros com teto. Já era fim de linha aí, e acho que eu montando com o que havia disponível, né? Bom, falamos aí das rodas do RT79. Então o carro que não era o topo de linha vinha com a roda de liga, e o carro que era o topo de linha vinha com essas pesadas calotas de inox, com esses adornos pontiagudos aqui, com esse botão no meio, né? E essa calota, originalmente, ela era presa apenas sob pressão. O que teve de gente que perdeu essas calotas são muito pesadas,
Eu mesmo tenho um episódio de uma vez que peguei um buraco com um Magnum que nem era meu. A calota saiu rodando. E aí tinha uma churrascaria que estava já no fim já tinha fechado. E tinha 3 garçons com roupa de gaúcho. E a calota foi para cima dele, eles correndo para a calota não pegar eles. Lá na Avenida Vicente Hall, né, aquela avenida que sobe o Shopping Morumbi. Foi uma história hoje hilária, mas na época foi preocupante, né? Que uma calota dessa pegava alguém, pode machucar, né? E aí a Chrysler fez um recall. Chamou as pessoas de volta nas concessionárias. O que eles faziam? Pegaram a calotinha do Dodge SE, sabe aquele copinho de ferro do Dodge SE, que também saiu nos Dodge Dart em 1979. Pegou aquela mesma calotinha, que ela fica presa na roda pelos parafusos de roda, né? Transpassou um parafusão, fizeram um furo de furadeira aqui no meio e metiam uma porquinha. Aqui o Serginho foi bem caprichoso, colocou uma porquinha com uma cabecinha redonda, pintou de preto. Mas era comum a gente ver uns carros lindos, espetaculares, com uma porca bem tosca segurando a calota, né? Para 1980, eles corrigiram. O Magnum vem de série com aquele copinho do SE transpassado preso na roda. Só que aí a calota já vem com esse miolo rosqueável, né? Uma coisa parecida aconteceu com os Ford Landau, mas eu não sei precisar qual o ano que a calota do Landau, até qual ano ela é uma calota inteira e a partir de que ano que ela tem aquele centro rosqueável, né? Então são essas curiosidades aí, né? Dessa linha de carros que marcou tanto, né? Essa época. E o boom, o barulho foi tão grande que a Chrysler vinha perdendo vendas de forma vertiginosa desde outubro de 73. Então a linha 73 foi quando a Chrysler mais produziu, foram 17.500 carros mais ou menos, né? Dava aí uma produção de 60 Dodge Dart por dia, 60 Dojões entre Dart e Charger por dia. Chegaram a ter um pico de 65 carros por dia. Mas aí em outubro de 73, já estavam fazendo linha 74, teve a guerra do Yom Kippur, a crise do petróleo, o preço da gasolina foi catapultado, né? E as pessoas que compraram esses carros sem se preocupar com o consumo começaram a ver uma conta de gasolina cada vez maior e esses carros foram sendo sucateados. Quem comprou os primeiros carros com financiamento da Caixa Econômica Federal, que é um financiamento a perder de vista, sem correção por inflação, então qualquer um comprava, tanto que tinha ágio, né? Durante alguns anos aí era difícil você comprar. O cara não podia cobrar ágio, ele vendia para um picareta era como a gente chamava lojista, né? E aí o picareta vendia com ágio e dividia com o dono da concessionária. A gente já ouviu centenas de relatos parecidos com esses, né? Então essas pessoas que compraram esses carros inadvertidamente começaram a abandonar os carros, né? E foi aí que a gente começou a ver esses carros largados na rua, tendo o teto cortado para ir para o carnaval, no Demolicar aqui de Sumaré e outros Brasil afora, né? Então esses carros começaram a ser realmente dizimados. Mas quando veio a segunda crise do petróleo, aí realmente a coisa foi muito feia. E os números de produção iam caindo, né? Caindo pela metade da metade, ano a ano, até que em 79, para a linha 79, você tem uma reversão dessa queda, e de 1.000 e tantos carros da linha 78, 1.500 carros da linha 78, você tem 4.000 carros, né? Mais do que dobra. Então foi bem legal, funcionou, né, a estratégia da Chrysler, mas segundo a crise do petróleo estava instalada, ninguém mais queria comprar esses carros. 4.000 carros em 1980, 4.000 carros em 1979, 500 carros em 80, 500 carros em 81, sendo que boa parte desses 500 carros de 81 foram exportados, né? E aí assim acaba a história dos Dojões no Brasil, né? Hoje são carros que são muito legais, são carros desejados, mas como falei no começo do vídeo, o pessoal tem apreço maior pelos modelos mais antigos, né? O interior dele é um luxo, né? Esses bancos com curvim e esse veludo que a Chrysler chamava de Ivanhoé,
totalmente monocromático. Hoje você compra um carro com interior bege, ele tem só o meio dos bancos bege, o resto é tudo preto, né? Painel, volante e tal. Aqui não, aqui é bege mesmo, né? Se for para fazer um negócio bege, vamos até as últimas consequências, cintos de segurança e tudo mais, né? Os opcionais que esse carro tinha, o teto solar, como já falamos, né? O câmbio automático, que nesse aqui não tem. E o ar-condicionado é uma coisa até meio polêmica, por quê? Quando o Magnum saiu, todo o Magnum tinha ar-condicionado, mas depois a gente chegou a ver Magnum sem ar-condicionado, sem gravação na plaqueta. Então acho que ao longo do tempo pode ter saído alguns Magnum sem ar-condicionado, mas o conceito é que todos eles viessem com ar-condicionado, tá? Vou dar uma abrida aqui no cofre e depois eu vou falar um pouco desta unidade. E ainda no final vou falar de todos os 79 que a gente tem na coleção. Dá uma funcionadinha nele. Eu não dei nenhuma volta nele porque eu não sei, quem é membro do canal viu eu preparando o carro para o vídeo, né? No vídeo de bastidores que a gente faz para os membros. Eu só vim com ele de lá para cá. E por que eu fiz aqui gravado, colado nesse galpão aqui que tá precisando de reparos? Por causa do vento, tá? Tá ventando bastante hoje. E como era um vídeo raiz, né? Que eu ia falar bastante, falei, deixa eu ficar aqui perto aí e segura um pouco o vento. Funcionamento suave, né? Como diz um amigo nosso, calado. Bom, esse carro eu comprei há 20 anos atrás. E numa época em que os primeiros anúncios de internet começavam a aparecer, não era uma coisa muito comum, né? A gente já olhava anúncio na internet, mas eu já tinha até comprado alguns carros com anúncio na internet, mas não era uma coisa tão, né? E aí num encontro do Chrysler Club, uma pessoa, um amigo nosso que estava sempre lá, disse que tinha esse Magnum, que ia vender o Magnum, né? Então comprei o Magnum dele, fui buscar num dia que era feriado, acho que era dia do securitário, alguma coisa assim, que era feriado para mim, mas não era feriado para mais ninguém. Peguei o guincho que ficava lá perto do Paulo, o Pio, fomos buscar esse carro e encontramos o carro nessas condições. Essa foto foi inclusive tirada neste dia que eu estou falando, só essa daqui, tá? Então o carro pretensamente tinha tudo, mas estava todo desmontado, tinha umas caixas, não sei o que. A gente comprou o carro e a gente não priorizou a restauração dele, porque tinha muitas outras coisas para fazer. Então ele ficou nesse galpão aqui muito tempo, ele foi de lá para cá, foi indo, foi esperando e tal, até um dia que a gente pegou ele para fazer, e foi o segundo carro que a gente fez com o Serginho, né? O primeiro acho que foi o RT75 marrom Azteca, e o segundo foi esse, né? Tanto carro que eu posso misturar alguma estação, mas eu acho que não. Esse carro foi feita a funilaria lá no Seu Alfredo, depois foi feita a pintura lá no Orlando, no Chicão, e aí foi pro Serginho para montagem, e já tá aqui pronto há algum tempo, né? E aquele Dodge preto que vocês viram a história aquele Magnum preto que vocês viram a história no último vídeo lá na oficina do Chicão, que é um dos primeiros Magnum produzidos, ele é exatamente igual a esse, todo o acabamento de interior, teto, faixas, filete
Silvatrim adesivo, é tudo igual a esse. A diferença é que a carroceria, onde nesse está pintado de marrom, naquele carro está pintado de preto, né? Então vai ser um negócio realmente muito louco, muito espalhafatoso, né? Ó, estamos aqui em obras trabalhando a terraplanagem aqui do entorno do Galpão 4, por isso está essa sujeira toda aqui. Então quando vocês olham para esse carro, vou fazer esse exercício agora aqui na frente do galpão. Quando vocês olham esse carro, tenta imaginar ele do jeito que é, os mesmos frisos, os mesmos filetes, o mesmo teto, né? Só que com a pintura preta. Vai dar um destaque que vai ser uma coisa de louco, né? Realmente vai ficar um negócio muito diferente, que a gente nunca viu. Como falei naquele vídeo, a gente tem uma foto de época do carro, ainda com as faixas originais, com o teto original, mas já com umas rodas de liga no lugar das calotas originais, né? Olha que imagem bacana, né? Muito bom. Bom, quando a gente fala de Dodge Magnum 79, foi um carro que a gente sempre tentou trazer aqui para a coleção. Quem conhece a gente, quem acompanha a gente há mais tempo sabe disso. Carros diferentes, com baixa produção, com configurações de cor diferentes, né? E especificamente no Magnum 79 tinha uma que eu era apaixonado, que era esse aqui, né? Que é o azul estelar com interior azul, né? Tem vídeo desse carro no canal. Tem uma história muito louca que eu não vou contar aqui. Eu vou deixar para contar num outro dia, né? Mas esse carro tá aqui com a gente já há bastante tempo. Ó, isso aqui é a vida como ela é, tá? Eu tô dando uma gaguejada aqui porque o telefone tá tocando. E eu preciso passar o código. Vamos ver se eu consigo fazer isso sem fazer um corte. Espera um pouquinho só. Não, vai ter que cortar. Bom, voltei. Eu queria fazer o vídeo numa pegada só, para não precisar fazer corte. Mas estava o RAP ligando. Eu sempre deixo... É sempre o mesmo código, né? Quando vai entregar. Agora eles inventaram um outro código e queriam o código que estava aqui no meu negócio. E estava ensandecido ligando. Já resolvi. A gente continua. Pessoal, gravar vídeo é isso, né? Você está gravando vídeo, tem uma compra que já estava programada para chegar, mas o código que sempre usam muda. Aí um dia tem um cara quebrando o negócio, fazendo barulho. É super complicado sair um vídeo razoável, né? Bom, mas voltando para cá, esse carro aqui é um carro que eu conheci em 1992, né? E eu tinha fotos dele, eu ficava louco olhando as fotos desse carro, era apaixonado por esse carro. Até que um dia eu estava restaurando o nosso RT79, que eu tenho ele desde 1992, e a gente não tinha os bancos dele, né? Na oficina que esse carro estava, me passaram um orçamento bizarro para fazer os bancos em couro, e por um pouco mais da metade do orçamento de fazer os bancos de couro, pelo mais ou menos o valor do orçamento do banco de couro, dava para comprar esse carro, tinha os bancos perfeitos, né? Aquela história que vocês já sabem, vou comprar para tirar os bancos. Quando eu vejo o carro, eu falei, não vou tirar um parafuso desse carro, né? E aí depois, olhando a placa dele, falei, pô, essa placa aqui, ela é familiar, essa placa aqui é familiar. Ó quem chegou, tudo bem?
Ô Lu, dá um oi aqui pro vídeo que eu tô acabando de gravar. Tudo bem? Fez boa viagem? Eu fiz. Fez? Tá bom. 2 minutos, tô acabando. Bom, a gente vai mexer lá na terraplanagem lá. Então, o que acontece? A gente não mexeu em nada nesse carro, trouxemos ele aqui para a coleção, fizemos algumas melhorias, mas ele tem aqueles trincadinhos aí que eu falei no vídeo, né? Da diferença da pintura da chapa para fibra. Depois a gente trouxe o irmão dele, que é o branco com azul, ou seja, tudo igual, só que a carroceria, em vez de ser pintada de azul, é pintada de branco. A mesma coisa lá pro dourado com preto, né? O marrom com o preto. Depois a gente ainda tem um aqui, que vocês conhecem, né? Que é um carro super emblemático, que é o carro do Raul, né? O Magnum branco ártico com bege, ali o branco ártico com azul. E a gente tem um outro preto, que tem uma história muito legal, né? Que é o preto com teto solar, que é o carro que eu contei, que era o carro do Theo, que foi encomendar esse carro na Chrysler, lá em São Bernardo do Campo. Ele, que era sobrinho e afilhado do Marinho, pediu o carro com teto solar, né? Eu não sei onde ele tá. A gente mudou, tá aqui, ó. Pediu o carro sem faixas, né? Ele colocou essas rodas na época. E quando saiu a opção do teto solar, ele mandou o carro de volta para a fábrica e foi colocado o teto solar na fábrica. Então, a gente tem esse preto, que foi um special order. Aquele preto que a gente está fazendo, que foi um carro meio que pré-série, uma configuração que não vingou, ou seja, preto com bege, né? E a gente tem um terceiro preto, que foi o primeiro que a gente comprou, que é um preto normal, né? Que a gente restaurar ele preto, com teto preto, com as faixas pretas, o filete preto, interior preto, né? Então, se um dia a gente conseguir terminar esses 3 carros e deixar eles um do lado do outro, eu acho que vai ser um negócio louco, né? Vai ser uma cena realmente muito legal de se ver. E a minha expectativa, né? A Luciana veio para cá hoje, que a gente está definindo onde vai plantar as árvores e tal. A minha expectativa é que naquele gomo central do galpão, a gente não deixe carros parados lá, mas fique sempre um espaço para carros que estão que a gente recém finalizou, né? Então, por exemplo, conseguimos fazer esses 3 Magnum preto, vamos deixar os 3 Magnum preto lá. Conseguimos fazer 3 carros que da mesma cor, ou 3 carros que um complementa a história do outro, né? Então é isso. Bom, então vou encerrar esse vídeo por aqui, que a gente tem um monte de coisa para fazer. Deixa o seu like, seja membro do canal e vota lá no iBest. Vou deixar um outro vídeo de algum outro Magnum aí na sequência. Tchau.